Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? O tema do áudio de hoje é negociação e eu quero explicar para você, com base em dados, sempre com base em dados, tá, pessoal? Aqui a gente não fica inventando número, não. Por que que a negociação, por que que aprender técnicas de negociação pode simplesmente mudar a sua vida? Literalmente mudar a sua vida. Bom, a primeira informação que eu te dou é que a habilidade de negociar foi listada entre as 10 habilidades mais importantes para o profissional moderno em todas as profissões. Veja bem, junto com algumas outras como liderança, capacidade de gestão, criatividade, a, a habilidade de negociar foi listada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das 10 mais importantes habilidades do profissional moderno. Agora, se isso vale para todas as profissões, você imagina para uma profissão cujo principal objetivo é solucionar conflitos, que é a profissão do advogado. Já parou para pensar na importância de dominar as técnicas e as habilidades de negociação nessa profissão? Ela não vai estar entre as 10, ela vai estar com certeza entre as 3 mais importantes. Né? Outro dado que eu queria te dar para mostrar como a negociação pode mudar a sua vida é o seguinte, pessoal, cada vez mais, e vocês devem ter percebido isso, eu tenho aqui seguidores de todas as idades, né? Você já deve ter percebido que as gerações mais novas não gostam muito de hierarquia, né? Então, o esquema comando-ação não funciona tão bem para essa galera. E aí temos uma pesquisa aqui de Daniel Pink que diz o seguinte: 80% do tempo do nosso trabalho a gente passa movimentando pessoas. O que significa isso? Convencendo as pessoas a fazerem as coisas, né? Coisas que nós delegamos para as pessoas, coisas que nós dependemos que as pessoas façam quando a gente integra um time, quando vocês integram uma equipe de advogados, lá no meu caso, junto com os meus colaboradores da justiça e assim por diante. O que você está fazendo com essas pessoas? Você está negociando. E quando você domina as técnicas de negociação, isso se torna muito mais efetivo. As pessoas percebem o sentido daquilo que elas estão fazendo e você começa, sem que você perceba, a exercer liderança e a ser uma das pessoas mais produtivas do seu ambiente. Isso vai ser fundamental para suas promoções, se você trabalha dentro do contexto de um escritório, ou para o crescimento do seu próprio escritório, se você é o dono do escritório. Ah, Eric, mas eu trabalho sozinho. Muito bem. Aí quando você vai lá no balcão da vara perguntar por que o seu processo não anda, o que você está fazendo? Você está negociando com o funcionário da justiça. Então, se você souber fazer isso da maneira correta, o seu processo também vai andar mais rápido. Tá certo? Então, essa é a segunda razão pela qual a negociação vai mudar a sua vida. Ah, Eric, mas e na parte de resolver os conflitos mesmo, né? Bom, o primeiro conflito que você, advogado, resolve todos os dias, além dos conflitos internos, né, é com o seu cliente ou com o seu suposto cliente. Então você vai precisar negociar os honorários advocatícios com o seu cliente. Ah, Eric, mas eu aprendi por aí, porque eu sei que tem gente que está ensinando isso na internet, né? Que eu tenho que captar os meus clientes e tal, e aí eu cobro os meus honorários para ajuizar as ações, e aí eu me dou bem, porque eu capto 10 clientes, aí eu cobro R$ 5.000 de cada um, e pronto, eu botei R$ 25.000 no bolso. Doce ilusão. Doce ilusão. Porque cada um desses clientes vai virar um processo, você não sabe quanto tempo esse processo vai levar, você não sabe
quanto de atendimento e de atenção, porque o cliente fica preocupado, ele te liga, ele te manda o WhatsApp, ele vai no seu escritório, ele fala com seus subordinados, você vai ter que dedicar a ele. Quantas vezes você vai ter que ir no fórum, se você vai ter que fazer audiência ou não. Então, meu amigo, minha amiga, essa é só a metade da história. Mais importante do que o seu faturamento é o seu lucro, né? E quando o advogado sabe negociar, ele consegue, sim, honorários contratuais adiantados para pegar o caso, mas ele também consegue antecipar honorários de êxito negociando uma boa solução para ambas as partes. Então veja, é uma abordagem completamente diferente. O sujeito chega lá com um problema específico, você fala assim, olha, nós vamos aqui fazer uma análise para ver as suas chances de vitória. E aí você diz assim, olha, isso vai te custar tanto, se nós ajuizarmos a ação ou conseguirmos uma solução negociada, vai custar mais tanto, ou X% do que nós conseguimos negociar lá no pagamento final. Pronto. Se você ajuizar a ação, você garantiu uma parte dos honorários e agora você vai ter que começar a debitar tudo que você vai gastar ao longo daqueles anos com aquela ação. Eventualmente, você vai ter que recorrer porque perdeu e assim por diante. Se você, e obviamente, se você ganhar aí daqui a 5, 6 anos, você vai ter os seus honorários definidos pelo juiz de sucumbência para executar, né? Executar não quer dizer que você vai levar, também tem isso. Agora, quando você consegue uma solução negociada, isso normalmente leva semanas, tá certo? Às vezes leva dias. E aí, logo depois do pagamento dos honorários contratuais, você vai receber um percentual daquilo que o seu cliente recebeu ou teve que pagar a menos por conta de uma solução negociada. E, acima de tudo, você economizou muitos anos de alocação de recursos do seu escritório. E tempo, pessoal, tempo é um recurso precioso. Por quê? Porque tempo gera um custo de oportunidade. Quando você aloca tempo num determinado processo, você está deixando de fazer outras coisas. Já parou para pensar nisso? Isso é muito importante, tá certo? Então, quando você faz a conta completa, você percebe que as coisas são bem diferentes daquilo que falam para você ou daquilo que falaram para você até hoje, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa lição, desse nosso áudio, né? E se você acredita que você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse áudio com essa pessoa. Você vai estar fazendo bem. E fazer o bem é sempre importante, porque o bem volta. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo áudio. Um forte abraço.